Vamos junto? Tema de hoje: avivamento e santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, e esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Repito, sem santidade, ninguém verá o Senhor. De tempo em tempo, eu percebo que Deus precisa fazer algo assim para acordar a igreja. Na história da igreja, a gente vê esses momentos acontecendo de diversas maneiras, em diversos momentos, levando as pessoas a terem uma experiência mais profunda, uma experiência maior com Deus, acordando-os. Até porque tem muita gente que até assume sobre si que é cristão, mas ainda nem teve uma experiência chamada novo nascimento, um encontro com Deus. Eu conheci já pregadores que tiveram uma experiência do novo nascimento quando já pregavam há muito tempo. Pode isso? Pode. Pode, porque você pode ter se acostumado a frequentar um local, inclusive aqui, por identificação, por gostar, por ser agradável, por ter o seu estilo, o seu jeito. Mas talvez você precise de uma experiência muito pessoal com Deus. E com as coisas eternas a gente não deve brincar. Mas tem mais. Pode até ter nascido de novo, a experiência do novo nascimento, teve uma experiência nova com Deus, mas aquilo já se assentou no seu coração, e hoje parece que não tem mais aquela relação íntima com Deus. Então você está precisando de algo que a gente chama na história da igreja de despertamento ou avivamento. Esse termo não é um termo bíblico, apesar de o profeta Abacuque ter falado: aviva a tua obra, Senhor. Essa expressão avivamento, ela é uma expressão da história da igreja. Porque ao longo da história da igreja houveram momentos em que a igreja simplesmente se esfriou. Por exemplo, se você pegar a Europa, século XVIII, e você vai ver que as pessoas ali simplesmente eles falavam que eram cristãos, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sabe o complexo de Gabriela, né? E eles se sentiam cristãos simplesmente por ter assim: meu pai me batizou, minha mãe me batizou, me apresentaram na igreja, e por causa disso eu sou cristão. E então Deus levantou pessoas, Deus acordou algumas pessoas para trazerem pregações que simplesmente desafiavam as pessoas a uma nova experiência com Deus. Esses homens e até mulheres, sendo usados por Deus, provocaram um despertamento na igreja, um avivamento na igreja. Você tem vários e vários na história da igreja. Talvez alguns nomes se destacam, como John Wesley, Whitefield, Charles Finney e alguns outros pregadores. Outros movimentos aconteceram no século passado também. Um avivamento é um tempo em que Deus simplesmente faz assim: acorda a igreja, desperta a igreja para uma realidade que ela não está percebendo. E aí o nosso coração começa a perceber melhor as coisas espirituais, a relação com Deus, e isso obviamente resulta em pessoas sendo alcançadas, vidas se convertendo, e isso se esparrama. Nós tivemos diversos deles também assim no século XX. Tudo isso parece tão distante para a gente contando esses avivamentos, não é? Pois bem, vamos contar um desse mês. Nesse mês, 3 semanas atrás, numa universidade nos Estados Unidos, lá em Universidade de Osborne, na verdade o nome da universidade é esse, no Kentucky, eles têm um costume ali de ter uma reunião diária. E essa reunião diária, aberta para os alunos, sempre vão poucos alunos, sempre um dos pastores ligados à universidade, porque é uma universidade cristã, metodista,
e os alunos ali, simplesmente um grupo pequeno se reunia e ouvia as mensagens, oravam juntos. E nesse dia, eu ouvi a pregação desse pastor, uma pregação simples. E ele dizia o seguinte: daqui a pouco tempo, uns 3 meses, e se encerram os nossos cursos, e alguns desses alunos se formam, vão embora, e eles não tiveram uma experiência de salvação, uma experiência com Deus. Ele falava: são seus amigos, vamos orar por eles, deixa Deus encher o teu coração de amor por essas pessoas. Foi só isso, praticamente. E mais algumas coisas ali que ele ministrou, falando muito do amor de Deus. Quando ele terminou de pregar, e ali cantaram um pouco, os alunos se ajoelharam, começaram a orar, e até o pastor foi embora. E os alunos continuaram orando. E alguns que ali estavam na universidade, moravam ali na universidade, e perceberam que seus amigos de quarto não voltavam, então foram lá ver o que estava acontecendo na capela, e se juntaram com eles em oração também. E a partir daí, simplesmente continuaram orando e buscando a Deus, e daqui a pouco paravam, cantavam um pouco, oravam mais um pouco, e assim por diante. Isso foi se repetindo e se repetindo. Chegou já a manhã seguinte, e o culto não parou. E então, vem ali os pastores, os músicos eram do próprio lugar, eram alunos que pegavam ali um violãozinho, alguma coisa, e tocavam com eles. E cantaram um pouco, e pregaram algo, e voltaram a orar. E aí alguns se levantam para dar testemunhos, e o pessoal se abraça e ora junto de novo, e o culto não para. Gente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias de culto ininterrupto acontecendo, e aquele povo tendo experiências com Deus ali. E é interessante porque quando às vezes, principalmente nós aqui no Brasil, com uma forte ênfase carismática aqui no Brasil, nós imaginamos avivamento como alguma coisa assim, gente profetizando, falando em línguas, tendo visões. Não tinha nada disso. O que havia era corações arrependidos e pedindo perdão a Deus, confessando pecados e muito amor no coração deles. O caso é que isso se espalhou. Porque alguns alunos, obviamente, não eram residentes e voltavam para suas casas, contavam para os seus pais queriam ir lá ver, porque os cultos eram abertos à cidade, e logo se espalhou nas pequenas igrejas da cidade, que também correram para lá, e aí começa a crescer, e gente de outras partes começam a ouvir, líderes do mundo começaram assim, pega um avião, viaja para lá, porque quer ver o que está acontecendo naquele lugar. Só para você ter uma ideia, e eu não estou falando de uma coisa distante de nós, estou falando de domingo passado, sábado e domingo passado, uma cidade que tem entre 5 mil a 6 mil habitantes, recebeu só no sábado e domingo passado, em torno de 20 mil pessoas, chegaram naquela cidade. O local de reunião cabia 1.000, e aí formavam-se filas enormes para entrar naquele lugar, então o povo começava a cultuar lá fora. E o povo começou a cultuar nas ruas, e no meio das ruas mesmo eles se ajoelhavam, oravam, choravam, cantavam, e assim por diante foi tendo esse movimento. Eu não estou falando de uma coisa distante, eu estou falando de uma coisa que na verdade eu estou atrasado, estou falando de semana passada. Eu sei lá o que está acontecendo hoje lá agora, enquanto nós estamos aqui. Porque isso se espalhou tanto que não cabe mais lá, e eles tiveram até que parar as reuniões contínuas lá naquele lugar, por questões de infraestrutura, banheiros, limpeza, e então eles se dividiram para mais 5 outros lugares, e isso está se espalhando em várias outras cidades já. É um movimento que está gerando movimento, que está gerando movimento, e que pessoas estão se inspirando com isso. O que me chama a atenção é que não teve assim, não são aqueles eventos que a gente faz propaganda, chama um monte de gente, um cantor famoso, um pregador famoso, não tinha nada disso, nada disso. Pessoas que estiveram lá, porque eu procurei muita informação sobre o assunto, procurei ver não só vídeos na internet, tem de tudo na internet, mas eu procurei saber de pessoas que lá estiveram, e alguns irmãos, até mesmo brasileiros que lá estiveram, contam as experiências. Um deles, por exemplo, falou: olha, eu estava lá perto já, há 2 horas de lá, viajei para lá e fui ver. Quando eu cheguei no local, ele falou, eu cheguei no local, o que eu vi? Eu vi um grupo ali de praticamente
jovens e adolescentes tocando lá na frente. Ele falou, até falando assim, tocavam de modo simples, um cara estava até fora do compasso, o som não era bom, mas eu não sei te explicar, eu fui tomado de um amor, de uma coisa assim, eu estava querendo sair abraçando todo mundo, amava todo mundo. Aí ele falou, eu não sabia o que eu fazia, se eu sentava, se eu chorava, se eu ficava em pé, se eu levantava a mão, se eu me prostrava no chão, o que eu fiz? Eu fiz tudo, ele fala, porque era algo que inexplicável. Você fala, Nédio, mas como isso é possível? Eu te explico. Existe a presença de Deus, que é uma presença, porque Deus está presente em todo lugar, Ele é onipresente, Deus está aqui nesse momento. Mas existe a presença manifesta de Deus, aquela em que Ele se deixa ser percebido pelas pessoas, e nós, seres humanos pequenos, naturais, ao sermos impactados com essa grandeza de Deus, não sabemos nem expressar o que é isso. Você cantou aqui agora, um salmo, Salmo 96, glória, majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Espera um pouquinho, glória e majestade estão diante dele. Como esse homem sabia disso? Porque ele já teve essa experiência. Ele está tentando descrever a experiência dele que teve com Deus, e ele está colocando isso no meio de uma canção. E assim tem acontecido naquele lugar. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que Deus está querendo falar comigo e com você com isso? Com isso que aconteceu lá. Não é para a gente ficar copiando métodos, porque o que Deus fez num lugar, Ele fez num lugar. Mas por que Deus está incomodando o coração de muitas pessoas, dizendo, quero mais tempo com você? Alguns de vocês têm sentido mais sede de Deus. Por que você veio aqui hoje? Saiu da tua casa, um calorão desse, veio para cá. Porque você percebe que há uma sede no teu coração e um desejo de uma experiência maior com Deus. E quem está fazendo isso é o próprio Espírito Santo de Deus que está fazendo isso na tua vida. Eu quero repartir um pouquinho com vocês, só para vocês terem uma ideia desse movimento que acontece lá entre esses irmãos. Tem nada de especial, mas eu consigo perceber o amor daqueles jovens diante de Deus. Depois você vai ver adultos, velhos, sabe? Porque, aliás, deixa eu contar mais uma coisinha aqui. Essa universidade, assim, não é uma coisa que aconteceu lá também assim, da noite para o dia e que não tem história. Claro que tem história. Na década de 90 teve uma experiência assim parecida lá. Na década de 70 também teve uma experiência assim lá. O seu fundador fundou aquela escola para que formasse líderes para tocar a sua geração. E interessante é notar, vocês vão notar algumas cabecinhas brancas ali, que eram, na verdade, pessoas do movimento hippie, e que se converteram num forte movimento do Espírito Santo que aconteceu entre os jovens, no meio da geração hippie, depois de Woodstock. Você vai ver uma experiência com Deus muito forte. Eu falo isso naquela mensagem, o movimento de jovens. Tem numa série que eu falei sobre os grandes avivamentos, ou grandes movimentos de Deus na história da igreja do século passado. Está no nosso YouTube, só você procurar. E uma sobre o movimento de jovens, eu conto essas experiências desses jovens que se convertiam e se convertiam do jeito deles. E eles não encontraram guarida na igreja, porque a igreja não aceitava aqueles jovens que chegavam todos cabeludos, tatuados, estranhos, hippies. E a primeira coisa que a igreja queria fazer era cortar o cabelo daqueles caras. E então novas igrejas surgiram para acolher esse povo. E gerou um movimento muito forte entre eles, de evangelismo, de salvação. Eu coloquei até cenas, quando eu ensinei sobre isso aqui, do povo fazendo culto na praia. Porque era fazendo a ceia, partindo da ceia na praia. Porque eram as experiências que eles tinham com Deus, que não tinham guarida, até mesmo no meio das igrejas. E agora eu vejo Deus fazendo isso de novo. E aqueles irmãos que experimentaram isso lá na década de 70, agora correram para lá, sabe para quê? Para ficar na porta, para ser porteiro, organizar fila, ajudar os irmãos. E nenhum deles ia até o microfone e deixava, não, deixa os jovens, deixa eles, porque o movimento está acontecendo com eles nesse momento. É interessante isso que Deus está fazendo.
Eu quero repartir um pouquinho aqui com vocês, para vocês terem uma ideia. São canções, mais nada. São cenas, você vai ver que são cortadas, são todas filmadas de celular, de um canto, de outro, de gente que postou na internet. Fizemos uma coletânea, só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Passa aqui para a gente, por favor. Cada vez que eu vejo essas coisas, elas me emocionam, porque eu sei que eu dediquei minha vida inteira para o ministério, para o evangelho, e não tem coisa mais linda do que você ver pessoas sendo salvas, famílias sendo renovadas, jovens e velhos orando juntos, coisa linda, cantando canções novas e canções antigas, não importa. Tudo que importava ali era o povo de Deus reunido e adorando a Deus. Irmão, não tem coisa melhor nessa vida do que experiências profundas com Deus. E alguns de vocês, me permita falar isso com você, eu não estou falando isso para te condenar ou para te acusar, eu não quero que você se sinta culpado aqui, ao contrário, eu quero que você sinta que, como uma palavra de Deus, de um pai amoroso, que está falando: filho, você está errado, filho, vem cá, eu quero te abraçar, eu quero comunhão com você, é isso que Deus está falando. E eu quero te dizer, muitos de vocês estão vazios,
porque andou enfiando o pé na jaca aqui agora, no meio do carnaval, e você assim, sabe, a Bíblia mostra sobre obras da carne e obras do Espírito. O que você fez foi se encher das obras da carne e não dos frutos do Espírito. Então, talvez essas coisas são secas para você, você não consegue perceber que tem uma dimensão maior de experiência com Deus. Mas hoje o teu Pai Celestial está te chamando, volta para casa. Hoje o teu Pai Celestial está dizendo para você, como Jesus fala para aquela igreja, a igreja de Éfeso, só que muitos anos mais tarde, lá na década de 90, o Deus está falando ali para a igreja de Éfeso, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, porque se alguém ouvir a minha voz, tem muito barulho na tua vida, tem muita coisa concorrendo na tua vida e você não está ouvindo a voz de Deus. Jesus está falando: eu estou aqui do lado de fora, igreja, quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, não é? É isso que ele fala, é você quem vai abrir a porta. Ele fala: eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo, ou seja, a gente vai fazer uma festa junto. Meu irmão, abra teu coração para Deus, meu irmão. Abra teu coração para Deus, meu irmão. Deus está querendo fazer coisas maiores na tua vida. Acorda, acorda pai, acorda mãe, vá orar pelos seus filhos, como diz lá em Neemias, lute pela sua casa, pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelo seu marido. Alguns de vocês estão perdendo o casamento, porque não está tentando combater da maneira correta, que é na oração. Alguns de vocês, os filhos, vocês estão perdendo, entrando para as drogas, entrando para o crime, e você precisa ganhar isso em oração, orando por essas pessoas. Deus responde oração, meu irmão. E Deus responde oração das maneiras mais doidas possíveis que você consiga imaginar. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, nem sei mais quanto tempo é isso, eu fui sequestrado. Fui levado por causa de uma briga de duas gangues do Rio de Janeiro, que tinha que pagar o resgate, porque o filho de uma gangue foi sequestrado da outra gangue. É uma bagunça aquilo tudo. Final da história, que é onde eu quero te contar. Eu quero te contar algo, para você, pai e mãe que ora pelos seus filhos. Deixa eu te contar algo. Eu nunca imaginei que, para mim aquilo, a última coisa que eu pensei é que eu estava lá por vontade de Deus. A última coisa que eu pensei. Nunca imaginei isso. Nunca. Naquele momento, não. Principalmente no momento que eu achei que iam me matar. Porque o pagamento lá das drogas não era o tanto que os caras queriam, o cara saiu lá da tenda, foi no meio do mato lá. Outro dia eu conto melhor isso para vocês. E o cara chegou lá e falou: mata todo mundo tal, e o cara estava com uma submetralhadora aqui nas minhas costas, né, me segurando inclusive. Eu virei para o cara e só falei isso ali: deixa eu te contar um negócio, eu não sou dessa turma, eu sou um pastor, e me sequestraram para entregar isso aqui, eu só sou um menino, um garoto de entrega, né? Mas quando eu falei eu sou pastor, o cara na hora largou minha mão assim, tirou, falou: e aqui ninguém vai matar ninguém não, ninguém vai fazer. Eu não sabia, ele era o chefe, ninguém vai fazer nada aqui não. Ele virou assim para mim e falou: isso é coisa do meu pai e da minha mãe, eles são da Assembleia de Deus, e eles oram por mim, que colocar um pastor na minha frente. Como eu amo os irmãos da Assembleia de Deus, ô glória! Meu irmão, minha irmã, teu filho pode estar no meio das drogas, eu te digo uma coisa: Deus pode aparecer para ele lá no meio disso tudo. Meu irmão, minha irmã, tem gente aqui que tem pessoas que estão no hospital e você talvez esteja, talvez até, como se diz por aí, desenganado dos médicos. Na semana passada, filho querido de um dos irmãos da nossa comunidade, um dos pastores aqui, filho de um dos pastores. Na verdade, há algum tempo ele tem passado alguns problemas e voltado continuamente no hospital. E ele... a situação era grave, foi parar na UTI, e é um menino dedicado para Deus. E domingo passado, a gente aqui no culto, ele na UTI, nesse domingo, você viu quando chamaram aqui o Mateus? Era ele, estava aqui cantando diante de Deus, e dizendo, é na tua presença que eu quero estar. É isso. Então, meu irmão, ora.
Acorda. Acorda para você não perder a sua família. Acorda para você, através da oração, manter comunhão com Deus, entender a sabedoria de Deus, a direção de Deus para a tua vida. Tem muita gente que está longe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está fazendo algo nesses dias e nós precisamos nos acordar para isso. Algumas sementes que nós lançamos nesse tempo de oração pela nossa família, pelos nossos filhos, pode vir a repercutir na vida dos nossos netos ou bisnetos. Apesar do nome ser similar a John Wesley, porque os pais do menino colocaram o nome nele de John Wesley Hughes, foi um moço cujos pais eram também metodistas, né? John Wesley é o fundador da Metodista, e um grande avivalista no passado, um grande avivamento vieram através da vida de John Wesley, e os pais estão assim, impactados, né, com toda a história de Wesley, colocou o nome no filho, assim. Esse irmão cresceu, se tornou um pastor, um pregador, e aí ele entendeu que ele precisava tocar a nação através do ensino, mas com formação de liderança em todas as áreas, fosse economia, fosse tantas áreas, que esses jovens precisavam ter uma experiência com Deus. Criou um seminário, do seminário, a faculdade, da faculdade, essa universidade. Ele é o fundador da Universidade de Asbury. Asbury, na verdade, é o nome da universidade, é o nome de uma pessoa. E quando ele faleceu, em 1932... eu copiei aqui o que está na lápide dele, ou seja, o seu epitáfio, está assim. John Wesley Hughes, fundador da faculdade Asbury, ele professou e defendeu a doutrina da santificação como a segunda obra da graça, isso aqui é uma terminologia dos metodistas. Em fé ele viveu, em fé ele deixou, olha aqui, seu último pedido. Diga aos pregadores de Asbury que para pregarem toda a verdade e a viverem de modo verdadeiro para com a Bíblia e para com aquilo que pregam. Não é à toa que essa universidade teve tantas experiências assim com Deus ao longo da sua história. Foram sementes plantadas lá atrás, que vêm dando resultados. Mas eu digo o seguinte, esse irmão está deixando um recado para nós aqui. Fala para esse povo aí da zona oeste de São Paulo, de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Granja Viana, Cotia e quem veio de longe. Fala para eles, vivam de modo verdadeiro para com a Bíblia. Vivam aquilo que vocês creem, aquilo que vocês pregam. Vivam. Como diz Hebreus 12, versículo 14, que iniciei pregando aqui. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não é só ficar resistindo ao pecado. Santidade é você se encher com o Espírito Santo de modo que você não tem prazer mais no pecado. É isso. Mas Paulo apóstolo percebeu que para ter uma ação de Deus maior lá na igreja de Corinto, aquele povo estava pecando demais. Haviam festas ali, festas populares. Nós falamos aqui do nosso carnaval, mas esse tipo de festa existe em toda a história. E ali entre os gregos haviam festas que era assim, muita comilança e muito sexo rolando solto, com gente de máscara, porque assim ninguém sabe quem é quem, igualzinho o carnaval muitas vezes em alguns lugares. E então Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto, falando com eles sobre esse tema. E quando ele manda essa carta para aquela igreja, chamando esse povo à santidade, esse trecho da Bíblia Sagrada, eu resolvi copiá-lo de uma transliteração da Bíblia, não é transliteração, de uma paráfrase. Tem uma paráfrase da Bíblia Sagrada, a paráfrase é alguém que pegou, leu o texto e reescreveu o texto de modo que até uma criança consiga entender melhor. Chama-se Bíblia a Mensagem. Eu gosto muito de, para uma leitura simples, ler na Bíblia a Mensagem. Eu vou colocar um trecho grande aqui para vocês.
Mas vai dar para você entender melhor. Quando Paulo fala, gente, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele falou, você não entendeu sobre santidade, que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Esse irmão pegou esse trecho e começou a mostrar o que é que Paulo estava querendo dizer numa linguagem nossa. Vamos ler. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 16 diz: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, quem usa e abusa do sexo, quem usa e abusa da terra, ou seja, oprime pessoas, e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Paulo está dizendo, gente, eu estou falando de libertinagem. Seja heterossexual ou devassidão homossexual, seja idolatria, ganância ou vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem muito bem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, o nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado? Primeiro você come para viver, depois você vive para comer, não é? Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com um corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá, lembrem-se de que o nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo? Levariam? Espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual como um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade. Há um pecado no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual, tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Amém. A leitura desse texto, eu acredito que não precisa de explicação. É uma forma de dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, não confunda que Deus é perdoador e gracioso e que Ele perdoa com faça o que quiser. Quando nós falamos sobre santificação, ao invés de você ficar preocupado simplesmente em o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu te digo o que você deve fazer. Você precisa se encher com o Espírito Santo, é isso que você precisa fazer. Porque quando você está cheio, meu irmão, quando você for cheio do amor de Deus, você não vai sentir falta dos outros amores desse mundo. Você não vai sentir falta. Quando você for cheio do Espírito Santo, veja bem, é diferente eu querer, não, eu tenho que negar o pecado, eu não consigo vencer o pecado, então eu me enclausuro, me tranco num lugar, não, eu vou ficar vazio. Não é isso que Deus está ensinando para você? Deus está te ensinando, se encha comigo, me experimente, e você não vai querer essas coisas erradas, não é? Você não vai querer essas coisas, por causa da sua experiência com Deus. Se santificar é buscar ser cheio do Espírito Santo, é isso. Note, Espírito Santo, por isso santificação. Vai te encher com a vida de Deus, meu irmão. Vai ter experiências diárias com Deus. E eu vou te mostrar aqui como. 3 coisas. Primeiro, conheça o amor de Cristo.
Se nós queremos ser cheios de Deus, essa é a maneira de nós vivermos uma vida santa. Então, nós precisamos conhecer e experimentar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 19, fala: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É um amor tão grande, gente, que não cabe na cabeça da gente. Tão grande que é. E continua: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Quando você experimentar esse amor de Deus, você não vai querer outro amor na tua vida. Aliás, os outros amores são consequência desse. Eu vou dizer uma coisa para você, seu casamento está se esfriando, eu sei, conselheiros são bons, a terapia é muito bom, terapia para casais, tudo isso é bom, às vezes é problema até psicológico, precisa de um psicólogo, às vezes de repente um pastor, um aconselhamento pastoral, tudo isso é muito bom, mas eu vou te dizer uma coisa, se vocês tiverem uma experiência com o amor de Deus, isso pode mudar da noite para o dia, porque você, quando você está cheio do amor de Deus, você ama todo mundo, e você ama de uma maneira diferente, por causa desse amor de Deus no teu coração. Eu me lembro de um rapaz que se converteu comigo, quando eu era ainda adolescente, lá onde eu trabalhava, num banco, e a primeira vez que eu levei ele num culto, mas ele já estava assim, ele estava convertidão, apaixonado por Deus, a gente orava junto, chegava mais cedo para o trabalho para orar, a gente lia a Bíblia bastante. 3 meses depois é que eu levei ele para o primeiro culto da igreja. E aí eu me lembro até hoje da cena, a cena é muito engraçada, a gente tinha acabado de cantar, ele cantava assim, ele não sabia nenhuma música, e ele ficava rindo, e tentando cantar, ele estava assim, ele falou, isso aqui é demais, né? Ele estava assim apaixonado, ele não sabia que tinha tanta gente que amava Deus como ele estava amando, e naquele momento, esse irmão, ele terminou ali o louvor, e o meu pastor costumava fazer igual eu faço aqui, os pastores fazem, que o Silas falou, dá um abraço no teu irmão, tudo mais. Ele saiu abraçando o povo, que eu precisei correr atrás dele, falar, chega, o povo já sentou, volta para cá, por causa desse amor que estava no coração. Meu irmão, você precisa experimentar esse amor de Deus, ele mexe com a gente, ele mexe até com o nosso dia a dia, você vai começar a ver até as pessoas na rua de uma maneira diferente. Eu já contei isso para vocês, era adolescente, fui assistir com também um novo convertido, um rapaz tinha se convertido na escola nesse caso, fomos assistir a vida de São Francisco de Assis. Quando nós voltamos, era aquele frio, viaduto do Chá em São Paulo, uma criancinha lá, encostada no pai, bebaço, o pai estava bêbado, que era um negócio só, e criança tremendo ali de frio, tudo mais, criança não, um pré-adolescente, né? Um menino, talvez uns 12 anos de idade, e a gente olhou assim, e eu fui tirando minha blusa, antes de eu tirar a minha, ele tirou a dele, novo convertido aquele rapaz, já tirou a blusa, deu, e eu também dei, eu falei, deixa eu dar a minha, não, eu dou a minha, quase que a gente briga ali, dá as duas, pronto, e a gente não estava nem aí com quanto que valia, gente, eu nem vou dizer era a melhor blusa que eu tinha, eu estava pagando ainda, né? Era a única, era pobre, gente, tá? Era a única, de sair, tinha aquelas que você se virava em casa, mas aquela de sair, quem é pobre sabe o que eu estou falando, tem a roupa de sair e a roupa que você pode usar no dia a dia, né? Então essa era de sair, eu dei. Talvez você possa falar, então você voltou para casa com aquele coração, mas Deus aqueceu o teu coração. Aqueceu nada, meu querido, passamos um frio, meu Deus do céu, que frio que nós passamos até em casa, mas interessa, o coração estava quente para Deus. Quando você experimentar o amor de Deus, isso vai mudar a maneira de você ver os seus filhos, de você ver a sua filha. Me lembrei agora de Yang Cho, tem aquele livro A Quarta Dimensão aqui, muito bom, de Yang Cho, e ele conta que muitas vezes nós temos uma imagem errada dentro de nós, e por isso nós relacionamos mal com pessoas, e ele conta acerca de uma mãe, que chegou para ele e falou, pastor, minha filha é uma prostituta, e tudo mais, e de fato ela era uma prostituta, a filha dela, era isso mesmo, e o Yang Cho falou, minha querida, nós podemos orar, mas antes de orar, você tem que mudar essa imagem da sua filha, porque ela estava com repugnância da filha. Ele falou, não, você não gerou sua filha para isso. Feche seus olhos, você vai ver a sua filha agora, convertida.
Você vai ver a sua filha agora, casada, mãe, amando uma família. Não é isso que você quer? Deixa isso ficar bem claro para você. Sim, agora nós vamos orar. Orou com ela e passou. Anos depois ele foi pregar naquele mesmo lugar, aquela mulher o procurou e apresentou. Ela falou, olha, eu não sei nem te explicar, mas o interessante é que Deus tinha levantado um jovem que começou a pregar em vários lugares, várias igrejas, e uma vez esse jovem foi e aí evangelizou. E aí se apaixonaram um pelo outro. Minha filha, na verdade, hoje é esposa de um pastor, e ela tem uma vida com Deus, inclusive eu quero apresentar aqui ela e seu filhinho, né, aqui junto e tudo mais. Ele conta isso em 2 livros dele. Gente, quando você é tomado por amor pelos seus filhos, muda a sua forma de orar. É por isso que eu estou dizendo, pai, mãe, você precisa de uma experiência com Deus, uma experiência com o amor de Deus para encher o teu coração, para você orar de maneira diferente agora. Mas deixa eu te mostrar algo aqui, sobre, quando você for cheio desse amor de Deus, você não vai sentir mais falta de algumas coisas que antes te seduziam, porque seu coração vai ser dele, santificado, purificado, limpo, leve. Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muita gente fica discutindo nesse texto sobre vinho. O texto não é sobre vinho, gente. Vinho era bebida comum, tinha em toda casa. Todo lugar tinha. Na ceia tem vinho. Jesus bebia o vinho. Ah, mas pode, não pode beber. Mas não é isso que o texto está falando. A ênfase do texto é não se embriague. E aqui eu não estou falando só de bebida alcoólica, meu querido. A questão da embriaguez é que é algo que faz você perder os seus sentidos. A embriaguez derruba as suas defesas pessoais. A embriaguez derruba os seus princípios, os pilares da sua vida. E aí você aceita coisa ruim, até pensando que é coisa boa, porque você está embriagado. Não se embriague significa fique sóbrio, não perca a sua capacidade de raciocinar, não perca os seus princípios. Então, aqui não é só o álcool foi um exemplo que Paulo disse que era comum ali entre eles. Mas eu te digo, não se embriague com álcool, não se embriague com as drogas, não se embriague com ideologias. Nós tivemos no Brasil uma embriaguez por causa de política. Fala se isso não é embriaguez. Brigou com teu pai, brigou com tua mãe, simplesmente porque vocês pensam diferente acerca de uma ideologia. Desculpa o termo, mas isso é idiotice. Acorda, Deus está te falando, acorda. Isso são distrações na tua vida para te afastar de Deus, para destruir a tua família, para você perder amizades, destruir relacionamentos. Então acorda. Tem mais. Tem muita gente aqui que está embriagado com a pornografia. Meu irmão e minha irmã, estou te chamando à razão. Acorda. Isso está estragando a tua mente, isso está estragando a sua vida. Se você é casado, isso não está ajudando a sua vida sexual, não. Está enganando você. Ali são atores pagos para aquilo, e você aí deixando isso estragar o teu casamento, fazendo você desejar uma outra mulher que não é tua mulher, fazendo você desejar um outro homem que não é outro homem. Isso quando não começa a desejar até animal, e eu não estou falando sem conhecimento de causa. Está embriagado, acorda. É Deus te chamando para a santidade, ou eu até diria uma outra palavra, é Deus te chamando para sanidade, sanidade mental, pureza, vida pura, consciência tranquila, amor sincero, olhar nos olhos da pessoa que você ama e dizer com todo o coração: eu te amo, sou fiel a você, amo você de todo o meu coração, dou minha vida por você, de tanto que eu te amo. É isso que precisa acontecer.
não se embriague, fique sóbrio. Mas a Bíblia não para aí. Mas deixem-se encher pelo Espírito. É voz passiva do verbo aí. Nas traduções antigas está enchei-vos do Espírito. Não é assim que está no texto original. O texto original, a voz do verbo é passiva. Deixem-se encher do Espírito. Porque o que Deus está falando é o seguinte, falou, meu querido, simplesmente pratique aquelas coisas simples que eu tenho ensinado para você, porque Deus está dizendo, eu quero entrar na tua vida, me deixa eu encher você do meu amor, me deixa eu levar você a ter uma experiência diferente. Deus está querendo mostrar que a vida é mais do que o que você está vendo, é isso que Deus está te mostrando. Ele está querendo te encher, meu irmão, se abra para Ele, deixa Ele te encher com o amor dEle, com o caráter dEle, com a santidade dEle, você vai amar tudo isso. Mas eu continuo. Segundo, seja um cristão normal, guarde essa palavra, não abandone os seus princípios. Note essa palavra, normal. Normal porque você não está precisando de coisas espetaculares. Anésio, conhece alguma reunião aí de avivamento que eu preciso ir lá e preciso receber um choque de Deus, Deus falar comigo? Você não está precisando disso, meu irmão. Você está precisando de uma prática normal. E essa prática normal está nas Escrituras Sagradas. Sabe o texto que nós lemos agora de 2 Coríntios 5? De Efésios 5, coloca de novo aqui para mim, por gentileza. Na verdade, o próximo já. Efésios 5, 18 até o 21. Vamos lá. Não vos embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Está aí, meu querido, faz essa prática simples. Note que eu citei normal, não comum. Comum e normal são duas coisas diferentes. Comum é o que todo mundo faz, normal é na norma, e a norma de Deus, a régua é um pouquinho mais alto. E essa régua de Deus um pouquinho mais alta, que a norma de Deus, que Deus espera de você, é uma prática simples como essa. Meu irmão, vida de oração, meu irmão. Você come todo dia, você toma café da manhã todos os dias, você almoça todos os dias, você come todo dia. Seu espírito também precisa disso. Você precisa de um tempo de oração diário. E eu não estou aqui falando uma coisa assim extraordinária. O cara ora 10 horas por dia. Eu não estou falando isso não. Jesus ensinou, alguém fala, Anésio, eu começo a orar, eu tenho 1 minuto de oração, eu já não sei mais o que orar. Tá bom, tá ok, começa assim, começa desse seu jeito, porque a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, em 25 segundos você faz ela, então 1 minuto já está o dobro. Mas o que eu estou te falando não é uma vida de um monge, alguma coisa. Se Deus te chamar para isso, é uma outra história. Mas a vida normal nossa, a gente tem que levantar cedo, ir para o trabalho, a gente pega busão, a gente pega trânsito, você tem faculdade, você tem estudos para fazer, você tem a vida diária, você tem os seus compromissos familiares, você tem aí sua esposa, namorado, você tem filho para cuidar, você tem que ir na escola, você tem que fazer compra no mercado, isso é a vida normal nossa. Mas no meio dessa vida normal, meu irmão, ora, fala com Deus, bota Deus no seu dia a dia, cria uma disciplina de pelo menos um tempinho que você separa para a leitura da Bíblia Sagrada. Não custa você assim, levanta 5, 10 minutos mais cedo, se prepara para aquele momento, abra as Escrituras, vai ler um texto da Bíblia Sagrada, deixa Deus encher teu coração. Aproveita um tempo, talvez sozinho, ou seja com fone de ouvido, ou seja dentro do carro ali sozinho, bota alguma coisa para cantar ali para Deus, e abra a goela diante de Deus e canta, meu irmão. Canta para Deus. E deixa isso mexer com você, encher o teu coração. Procura ter comunhão santa. Quando eu falo comunhão santa, eu não estou falando só de juntar para fazer um churrasco. Isso amigos fazem. Mas eu estou falando daquele momento em que você reparte algo com alguém, uma experiência com Deus, um papo mais sério, alguma coisa que a gente possa edificar a vida do outro, um testemunho que você conta.
Tudo isso edifica uns aos outros. E vou dizer mais, meu irmão, não deixa de vir para os cultos da igreja. Você precisa desse ambiente aqui. Tem determinadas experiências com Deus, mesmo que nós vimos aqui. Por mais que você tenha achado bonito tudo aquilo, deve ter sido muito diferente ter estado lá. Não é a mesma coisa. Por mais que a gente ouça pela internet, assista pela internet, muita coisa não passa por bits e bytes. Tem que estar presente. Hoje de manhãzinha, quando eu vim para cá, botei o som no carro e começou a tocar uma canção que eu simplesmente amei. E eu esgoelei para Deus, cantei para Deus. Foi uma delícia, foi um culto lá dentro do meu carro. Estava uma delícia, ok. Só que eu cheguei aqui, cantei com esse povo todo aqui nos cultos da manhã. Gente, é outra história. É outra experiência, é outra sensação. É por isso que está escrito, coloca para mim o texto de Hebreus. O livro de Hebreus já nos orientava sobre isso, dizendo assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquele tempo já tinha gente igual você de vez em quando, tá? Não, hoje eu não vou para o culto, quer ver os irmãos, estou cansado hoje. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas ele não fala para condenar o irmão, procuremos encorajar-nos. Passa teu coração para os seus irmãos, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Passa o teu coração para os seus irmãos. Dá uma ligada para aquele irmão que não veio aqui hoje, que deveria estar. Fala para ele. Mostra o que Deus fez com você hoje aqui. Conta suas experiências com Deus. Abraça o coração dos seus irmãos. Encorajem-se uns aos outros. Meu irmão, é aqui que você está ouvindo uma voz profética de Deus que orienta você para a tua vida. Você sai daqui percebendo, Deus falou comigo. É nesse lugar, é nesse ambiente, meu irmão. É nesse ambiente que você se enche com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, assim, facinho, facinho. Aqui. Porque a experiência é comunitária. É aqui que você canta com seus irmãos, tem essa experiência gostosa do cântico congregacional. E tem momentos que Deus vem, enche o nosso coração, nos quebranta no meio de uma reunião. Deixa Deus fazer isso com você. Não falte. Terceiro e último, fale de Jesus. Fale de Jesus. Qual a última vez que você falou de Jesus para alguém? Eu não estou te perguntando qual a última vez que você falou da igreja, que você convidou alguém para vir para a igreja, que falou, carisma é legal. Não estou falando isso não. Estou te perguntando qual a última vez que você contou para alguém uma experiência sua com Jesus. Quem que é Jesus para você? Talvez para alguns de vocês ele já é um estranho. Ou talvez alguns de vocês, Jesus é para você igual o Deus do Velho Testamento, o Deus dos nossos pais. Eu quero te lembrar que Deus não tem neto, só filho. Vai ter experiência com Deus você. Vai buscar Deus de coração você. Vai se encher com experiências com Jesus. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Texto para mim, livro de Hebreus, capítulo 13. Diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Olha o louvor que Deus espera de nós, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas ele continua, não se esqueçam de fazer o bem, não se esqueçam de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal louvores, de tais sacrifícios, Deus se agrada. Fala de Jesus, meu irmão. Fale para as pessoas. Quando eu falo fala de Jesus, não estou falando falar de religião. Evangélico tem mania de querer converter a pessoa de uma religião para outra. Eu não estou falando de proselitismo. Estou só falando para você falar de Jesus. Só isso. Não falar de igreja, falar de Jesus. Não discuta doutrinas, não discute religiões. Fale de Jesus. Só isso. E fale principalmente daquilo que você experimenta com Jesus. Quando a gente fala de Jesus para alguém, a experiência é maravilhosa, porque é Deus falando através de você.
É maravilhosa essa experiência. Fale de Jesus. Mas não só fale de Jesus, viva como alguém que é seguidor de Jesus. Porque algumas vezes nós vamos pregar sem palavra alguma. Está aqui uma frase do Francisco de Assis: prega o evangelho o tempo todo, se preciso, use palavras. Dá para pregar com a nossa atitude. Eu vou terminar dizendo uma experiência que eu tive, eu já contei recentemente aqui, mas ela se encaixa tão bem que eu vou repetir. Para você ver o impacto que foi na minha vida aquilo. Estávamos eu e minha esposa saindo daqui da Carisma, eu acho que já era final de tarde, início de noite, porque já parecia um pouquinho mais escuro o dia. E nós íamos entrar ali na Rua da Estação, quem conhece aqui Osasco sabe o que eu estou falando, sentido Viliara, tem um semáforo ali na Praça das Bandeiras, que você vai entrar para a Rua da Estação. Saí da Autonomista, parei ali no semáforo, nisso um motoqueiro parou a moto na minha frente e o cara foi descendo da moto. Eu já, aí vem coisa, já preparado, engatar, qualquer coisa eu saio por aqui antes de ser abordado. Tinha ele e uma namorada, a esposa, não sei, e ela desceu, foi para um canto, e o cara com uma jaquetona assim, foi já mexendo na jaqueta, falou, o cara vai tirar a arma. Minha esposa mesmo estava olhando, eu também com ela, falei, vamos ficar atento. Nisso ele pega, faz sinal para um carinha que estava vendendo bala. E o carinha veio na direção, passando exatamente do lado do meu carro, falei, pronto, está tudo combinado, né? Chegou junto assim, né? Nesse momento a gente ali tenso, o cara tira a jaqueta assim, um jaquetão bonitão, tirou a jaqueta assim, chegou para o rapaz e falou, está muito frio, e estava frio aquele dia, muito frio. Tirou a jaqueta, deu para o rapaz, falou, você está aqui trabalhando, não dá para trabalhar nesse frio todo, toma isso aqui. Foi mais ou menos isso, eu estou supondo que ele falou ali com o rapaz, eu estava de frente ali, eu já nem lembro mais muito. A namorada dele mesmo estava mexendo ali na bolsa, e eu achando que ela estava procurando revólver, ela estava procurando dinheiro. Ajudou lá, e eu fiquei com essa cara, não tem outra palavra, fiquei com essa cara de besta. Magda sabe disso. A coisa foi tão impactante que a gente chorou. Porque foi você. Oh, meu Deus. Dá licença, eu também quero. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado por me... Eram vocês. Desculpa, tá? Você achei que um cara de corintiano, mano. E é corintiano. É corintiano mesmo? Eu ia falar para você, vai Corinthians, tá? Para você falar, Quebra deixa passar. tudo, Mas obrigado por pregar o Evangelho. Obrigado por nos ensinar a pregar o Evangelho. Eu parei a moto em cima da Isso mesmo. branca. Isso, aí eu já não lembro mais. Aqui, Magda. Eu não esperava. Gente, eu contei isso já em alguns cultos que eu não imaginava que o cara era daqui. Meu Deus. Meu Deus. Gente, fica de pé comigo. Acabou. Não preciso pregar mais não, gente. Não preciso pregar mais não. Vai pregar o Evangelho, irmão. Vai viver o Evangelho. É um avivamento. É um despertamento que Deus está fazendo conosco aqui. Eu acredito que Deus está nos ensinando a ser igreja, a viver como igreja. Pede para Deus purificar o teu coração. Eu vou terminar contando duas coisas, rapidinho aqui. Aquele movimento todo que está acontecendo naquele lugar é um movimento de santidade, chamando o povo para a santidade.
Pessoal da técnica, libera o som aqui atrás deles para mim. Aqueles jovens estão sendo chamados à santidade. 2 textos bíblicos para você. O primeiro está em Hebreus, que você leu comigo. Vamos lá? Sem santidade, vamos falar junto. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Segundo texto, livro de Mateus, palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Fala para Deus agora, purifica, me purifica. Eu estava assistindo os jovens lá de Osborne e eu achei muito lindo aquilo. Não tem muita coisa, ele simplesmente falou assim, gente, vamos ficar todo mundo quieto aqui agora. E agora é só o momento de falar com Deus, na sua quietude, só que você vai confessar para Ele seus pecados. E hoje eu quero falar isso com você aqui. E eu vou te dizer aqui, se você me permite, eu quero te dizer a sua oração. Não é agora, já vou até pedir para você fechar os olhos, mas não agora. Só um minutinho. Você vai confessar um pecado para Deus. Você tem um monte aí. Tem um monte aí, não tem? Confessar não é contar. Deus já sabe. Confessar é homologar. Essa palavra. Confessar é dizer o mesmo que. É chegar para Deus e concordar com Deus. Deus, é pecado isso sim. É pecado. É assim, Senhor, eu sei que eu desagradei o Senhor. É isso. Agora, confissão de pecado sem arrependimento não tem sentido. E arrependimento não é ficar triste. Não é chorar ou lamentar. Isso pode acontecer, mas não é. Arrependimento é a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. Eu estava fazendo isso até agora, eu estou confessando, isso está errado. Não vou mais naquele lugar, não faço mais isso. Não faço mais isso. Alguns de vocês têm coisas para confessar para Deus agora aqui. E vou dizer mais. Se é que você já não sabe agora, no momento de se fechar os olhos, vai ter uma impressão do Espírito Santo no teu coração, dizendo exatamente o que Ele quer de você hoje. Entrega para Deus isso. Custe o que custar, doa o que doer. Entrega essa paixão que está te embriagando e deixa Deus fazer uma história nova na tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu colocar mais uma coisa, é uma impressão no meu coração, aqui para você. Eu sei que alguns, tem gente que tem que se arrepender até de adultério, mas não é disso que eu estou falando, não existe pecadinho ou pecadão. Mas alguns de vocês precisam mudar sua maneira de falar com as pessoas. Suas palavras são muito pesadas. Você está sempre criticando. Assim como o profeta Isaías, que Deus tire uma brasa do altar e toque nos seus lábios, purificando os teus lábios. Eu não só estou falando de palavras chulas, não é só disso, mas de ferir pessoas. Você é muito crítico. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, diz a palavra de Deus. A palavra torpe ali é peixe podre. Que você não tenha mau hálito de peixe podre, é isso que Deus está dizendo. Mas que a sua palavra seja uma palavra de edificação. Nessa semana, pense em alguém aí que normalmente você fala meio pesado e critica, talvez você seja pai e mãe dessa pessoa. Nessa semana, você vai elogiar essa pessoa mais do que você elogia. Você vai fortalecer essas pessoas. Você vai falar bem de quem você está acostumado a falar mal. E vai deixar Deus fazer a obra dele na tua vida. Amém? Eu quero terminar orando com vocês. Eu já abracei alguém aqui do meu lado. Se você quiser chegar perto de um irmão, tiver essa liberdade, faz também. Se você tiver essa liberdade. Se não, chega apenas perto do teu irmão, da tua irmã. Eu quero orar. Pai, como Jesus nos ensinou a orar, perdoe os nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que pecaram contra nós.
Então, Senhor, nos ensine a perdoar também. Purifica nosso coração de mágoa, de maldade. Purifica nossa boca de palavras torpes e de maldade em nossas palavras. Livra-nos da fofoca. Purifica nossa mente de pensamentos errados, de adultérios mentais. Purifica nossa vida de mágoas. E faz a tua obra na nossa vida, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Certo de que o Senhor ouve nossa oração. Eu já te agradeço pela resposta. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, até domingo que vem. Que culto, que culto. Deus abençoe. Abençoe seus irmãos. Abençoe seus irmãos. Dá um abraço aí no teu irmão e vai em paz.